Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo do 8 ao 10. Quem achou, diga amém. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Amém? Então, o versículo 10. Quando vier a nós, ali ele se recolherá. A intenção de hoje, irmãos, é fazer uma revisão da mensagem de domingo passado, portanto, uma continuação, segunda parte, e umas pequenas observações no final, para que a gente tenha o ensino de domingo mais consolidado nos nossos corações. Desta vez, o texto que eu usei para início é o texto que fala da ação da sunamita no que diz respeito ao profeta Eliseu. O cuidado daquela mulher para com o homem de Deus, que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Amém? Então, assim, eu queria começar fazendo uma revisão do que a gente colocou no domingo passado. E, então, continuar fazendo algumas observações. Bem, eu falei do trabalho, né? Do trabalho secular, do trabalho na obra, o trabalho cristão, como queiram chamar, e que o trabalho secular ele não anula o trabalho na obra, não deve ser visto assim, não pode ser visto assim, pelo contrário, eu tentei mostrar nas Escrituras que o trabalho secular ele deve ser visto de uma forma que ele vai contribuir, inclusive, no trabalho cristão, na obra de Deus. Se pela motivação correta, tendo a visão correta do que é o trabalho secular, né, e de como trabalhar de forma que ele seja mais proveitoso, ele será proveitoso, sim, para o trabalhador, para a sua família e, inclusive, na obra de Deus. Então, com a visão correta e a motivação correta, o trabalho secular, ele não é um impedimento, ele não é um empecilho, pelo contrário, ele é um meio, ele é uma ferramenta pela qual se pode glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Portanto, é preciso, já de antemão, lembrar que o trabalho secular é uma ordenança de vida, divina. Como eu falei no domingo passado, irmão, trabalhar faz parte do viver, de viver. Trabalhar é uma ordenança divina, portanto, deve ser visto como uma bênção. Em Gênesis 2,15, o que está escrito? Que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Em Gênesis 3,19, Deus disse que o homem ia trabalhar, e do sol do seu trabalho ele ia ter o seu sustento. O trabalho é uma ordenança, o trabalho é uma bênção. Já dizia um certo sábio que o trabalho ele dignifica o homem. E aí eu fiz citação de Efésios capítulo 4, versículo 28,
que diz que aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que tenha até como socorrer o que está passando por necessidade. Aqui eu estou apresentando o trabalho como uma ordenança de Deus, o trabalho como uma fonte de bênção. E é importante dizer isso, irmãos, porque infelizmente, herdamos uma cultura onde o trabalho é apresentado como algo terrível, algo penoso. Não, mas Deus, lá antes de expulsar o homem, ele disse que o homem ia trabalhar, o trabalho ia ser mais duro, mas não que o trabalho é a maldição, a dureza, e não o trabalho em si. Mas a gente vem de uma cultura onde se vê o trabalho como algo penoso, algo é como se fosse a condenação, como se fosse uma sentença, como se fosse um juízo, como se fosse algo ruim. Não, o trabalho é bom. Trabalhar dignifica, trabalhar me dá recursos, trabalhar me dá possibilidades, trabalhar me faz viver. Trabalhar é bom. Se não fosse bom, Deus não tinha colocado o homem para trabalhar. Se não fosse bom, Deus não trabalhava até hoje, como disse o Senhor Jesus, o Pai trabalha até hoje, eu também. Se o trabalho não fosse bom, quando nós formos glorificados e adentrarmos a eternidade, nós não iríamos trabalhar, mas a Bíblia diz que lá na eternidade nós o serviremos, e servir é trabalhar adorando a Deus. Servir é um trabalho que cultua a Deus. Então nós vamos servir, nós vamos trabalhar na eternidade. Eu não sei como, eu sei que parte desse trabalho é adoração ao Senhor, ou esse serviço é adoração ao Senhor. Então o trabalho ele é tão abençoado que servir, trabalhar, servir a Deus é sinônimo de adoração, como já vimos. Servir ao Senhor com alegria. Quando nós estamos servindo, estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos adorando. Quando nós estamos adorando, nós estamos trabalhando. Trabalhar é bom. Então, primeiramente, o trabalho deve ser visto como uma ordenança e como uma bênção. Eu tinha dito Efésios 4, versículo 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais. É um chamado para o novo convertido, para o nascido de novo. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, mandamos e estimulamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Trabalhar é uma ordenança divina, faz parte do viver e é uma bênção de Deus. Quando o trabalho é realizado com a motivação errada, é um perder de vida. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Amém, o trabalho é uma ordenança divina, então eu vou trabalhar. É isso aí. E vou trabalhar com prazer, porque é uma bênção de Deus. É isso mesmo. Agora, tem que ter a motivação certa, porque se não tiver a motivação certa, o trabalho
secular, o trabalho ele se torna em um embaraço, em uma armadilha, e algo que vai consumir, e algo que vai desviar, e algo que vai, ao invés de acrescentar, vai retirar, ao invés de edificar, vai destruir. Então é muito importante que se atente para a motivação. A motivação para o trabalho faz toda a diferença. Por exemplo, quem se lança ao trabalho com o intuito de acumular e ter e possuir e mais, e cada vez mais, e mais, e mais, a Bíblia vai descrever essa pessoa como alguém que está perdida na vaidade. Vaidade no sentido de algo que é fútil, que é sem importância, sem valor. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 8. A gente vai usar muito aqui a sabedoria que Deus deu a Salomão. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim, ó: há um que é só e não tem segundo. Só um instante, deixa eu mudar aqui a minha versão aqui. Havia um homem solitário que, não tendo filho, irmão, nem qualquer parente, dedicava a sua vida exclusivamente ao trabalho. No entanto, seus olhos não se satisfaziam com as riquezas que acumulava. E ele nem pensava em se questionar: para quem estou trabalhando tanto afinal? Por que não desfruto um pouco do que já tenho? Ora, isso é uma insensatez, uma ilusão e um trabalho ingrato. Em outras palavras, existem aqueles que se lançam ao trabalho, o trabalho virou o sentido da vida, virou o propósito da vida. Eu trabalho pelo trabalho, eu vivo para o trabalho, é o trabalho que me motiva, é o trabalho que é a razão, é o trabalho. Seja o trabalho como um funcionário, seja o trabalho como um empresário, tendo. E aí, quando a pessoa vive isso, e aí ela, através do trabalho, ela está conquistando, ela está possuindo, ela está galgando, ela está chegando, ela está obtendo, e ela, com isso, ela diz: eu posso ter mais, eu posso chegar mais além, eu posso ir. E ela investe a sua vida nesse sentido, e essa é a motivação dela. Salomão vai dizer: essa pessoa é insensata, porque ela não percebe que ela está acumulando sem desfrutar, não tem com quem desfrute, e o acabar, o que vai acontecer é que é uma grande ilusão. Ela vai acumular e não vai desfrutar, e não vai ter com quem desfrute isso. Isso vai ficar para quem? Isso então serve para quê? Isso é insensatez, é loucura. Isso é um trabalho ingrato. Primeiro, então, quando se trabalha com a motivação de acumular. Eclesiásticos 6, 7. Tinha até feito citação no domingo passado, vou estar repetindo. Todo trabalho humano é realizado para satisfazer a sua alma. Entretanto, o seu apetite jamais encontra satisfação. Um detalhe aqui importante é que quando a pessoa ela se lança nesse negócio de trabalhar para ter, trabalhar para acumular, trabalhar para sempre ter o melhor, e cada vez melhor, e cada vez mais, ela cai
num ciclo vicioso da alma, que é o que ele diz no versículo de número 7 do capítulo 6. A alma, a alma humana, irmão, caída no pecado, ela é insaciável. Ou seja, quando se cai nesse ciclo, nunca se alcança a satisfação plena. Por isso é loucura, por isso é insensatez, por isso é uma motivação de quem não tem sabedoria. Porque chega num determinado ponto, não é isso, eu quero mais. Aí vai, e a vida vai se perder nisso. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 15. Uma outra verdade que não se percebe quem cai nesse ciclo, por aquele que cai nesse ciclo de querer, o motivo do seu trabalho é o acúmulo, é o crescimento sem um ponto final, é que ele esquece que é um ser humano e, como ser humano, ele veio nu e vai voltar nu. Ele veio sem nada para essa vida e vai voltar sem nada para o pó da terra. É o Eclesiastes 5, versículo 15. O ser humano sai nu do ventre de sua mãe, assim como vem ao mundo, e assim parte deste. De todo o trabalho em que se extenuou, nada poderá levar consigo. E aí é lógico, eu estou citando esse texto até para nos chamar a atenção, que nós precisamos estar atentos para isso, irmãos. Por isso o nosso trabalho, ele deve ser um trabalho com a motivação certa, com o objetivo certo, na sua limitação certa, porque de tudo que eu acumular como fruto do meu trabalho, ele vai ser para ser usado aqui, salvo aquilo que é aplicado no reino, que vai nos acompanhar para lá. Mas o que foi para ser usado aqui, aqui vai ficar. Portanto, investir tempo, esforço, energia, recurso, a vida para acumular e viver nesse propósito, sabendo que quando morrer, vai ficar aqui. É sem sentido, ou é um sentido fútil. Mas tem muitos. Penso que crentes nem tanto, mas o mundo é mais ou menos assim. Uma parte do mundo, muitos, é isso, quer ter, mas é porque eles vivem no sentido de que a existência deles está limitada a esse tempo, a esse presente, a esse século, a essa vida. Então, para eles fazem sentido, porque eles pensam: eu nasci, sou adulto, vou envelhecer, vou morrer, e quando morrer acabou. Então eu vou possuir e desfrutar do que possuo aqui, porque findou a vida com a minha morte. Mas nós somos crentes, nós conhecemos a verdade, nós sabemos que a verdade é que a nossa passagem por essa terra é um ponto na nossa eternidade, aleluia. Por isso, esse ponto da nossa eternidade deve ser muito bem aproveitado, inclusive com a motivação certa para trabalhar. Amém? Jesus já falava em tesourar nos céus. A segunda motivação é a da competição, né? Dessa vez eu trouxe o versículo, Eclesiastes 4:4. Quando alguém trabalha, o motivo do seu trabalho
a competição e a inveja. Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 4, que diz: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo e correr atrás do vento. Isso é absurdo e correr atrás do vento. Ou seja, é algo fútil. Irmãos, olha, o descrente, ele querer crescer no seu ambiente de trabalho, por disputa, por inveja, porque o vizinho dele está indo melhor, o vizinho dele conseguiu reformar a casa, conseguiu comprar um carro melhor, disse que ganhou uma promoção. O descrente, o ímpio, o incrédulo que não conhece a Deus, pegar isso por motivação para poder trabalhar e crescer e prosperar no seu trabalho é uma coisa. Agora, o crente, o salvo, porque ouviu o colega do tempo do ensino médio, por exemplo, teve um tempo no tempo da minha prova, que eu passei por uma tentação, né? Ou pelo menos pelo um cutucar assim, do inimigo. Quando estava findando a prova foi de 3 anos, certo? Eu trabalhava numa pequena empresa, eu era gerente dessa pequena empresa. Então, um cargo bom salário, mas Deus me tirou e me colocou na prova para que eu aprendesse a depender e confiar nele para suprir as minhas necessidades, ao invés de confiar em mim e no meu trabalho. Entendeu? Meu trabalho de carteira assinada. Pois bem, no final da prova, que no começo Deus tirou e fechou, e eu não conseguia de jeito nenhum emprego. Carteira assinada, não, de jeito nenhum, e faz entrevista. Muitas das entrevistas eu recebi assim: não, mas essa função aqui não é para você, porque o seu currículo é muito bom. Mas tudo bem, lá no final Deus abriu a porta, uma porta, pá. Só que a porta foi algo simples, de promotor de vendas. E eu, muito responsável que sou para com a minha família, sem nenhum problema, vou trabalhar de promotor de venda. Qual o problema? Só porque eu era gerente? Vou, e fui. E lá estou eu, promotor de venda, muito feliz, né? Estou trabalhando, trabalho é bênção, irmão, glória a Deus. E aí eu fui destacado para uma loja, a gente tem que chegar no encarregado. Aí eu cheguei no encarregado dessa loja, e o encarregado era um colega meu do tempo do ensino fundamental, irmão. Tipo 5ª série, eu acho que eu fiz a 5ª série com ele. Não vou dizer o nome dele, né? Mas tudo bem, aí ele: ô Josimar, e tal, quanto tempo? Realmente ele não mudou muito, né? A feição, nem eu, a gente se conheceu logo e tal, não sei o quê. Aí ele olhou assim para mim: rapaz, tu vai trabalhar de promotor aqui? Eu Ele disse: eita, mano, eu pensava que tu ia ser uma pessoa mais melhor colocada no mercado de trabalho, mas tu era tão inteligente, tu era um dos que tirava melhores notas. Eu falei assim: não, esse cara aí vai ser alguém na vida, assim, sabe? Alguém que vai prosperar na vida.
Eu fiquei olhando assim para ele, né? Ele, sem saber, ele estava sendo usado pelo diabo para dizer assim: rapaz, como é que tu agora é promotor? E ele que nem sabia que eu tinha sido gerente. Ele pegou como base o tempo que eu estudei com ele, que era, né, um dos que tirava nota boa. Esse cara, eu pensava que tu ia ser alguém na vida. Aí eu só no meu coração, eu sei que é você, Satanás, querendo me humilhar, me deixar triste com essa bênção que Deus abriu para mim, essa porta, mas está repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus, só no meu coração, né? Até porque eu não podia dar uma ardura no homem, o homem ali estava como encarregado sobre mim. Então, a motivação, irmão, não tem que ser a inveja, para o crente não, a inveja, a competição, porque eu quero chegar na mesma patamar daquele vizinho ali, ou daquele colega, não sei o quê. Não, irmão, isso daí é coisa fútil, é vaidade, é sem sentido. Aí nós entramos, então, em motivações corretas. Primeiro, vamos ver o trabalho como uma bênção de Deus e, portanto, trabalhar com a motivação e o objetivo correto. Então, trabalho é bênção de Deus. Abre aí Eclesiástico 2, versículo de número 29. Eclesiástico 2, 29. Motivação correta, que é para você sair de manhã cedo, irmão. Aleluia! Para onde você vai, meu filho? Eu vou trabalhar, eu vou para a bênção de Deus. Entendeu, crente? Vamos mudar a nossa forma de pensar. Porque se a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda as nossas emoções e também mudamos o nosso comportamento. Mudamos o nosso modo de ver e olhar o mundo ao nosso redor. Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz assim: eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar o prazer de toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mais uma vaidade. Perdão, deixa eu ver só que se eu peguei o versículo certo. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Estava lendo o versículo de número 2. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho, e vi que isso também vem da mão de Deus. O trabalho, ele gera um bem a ser desfrutado, amém? E desfrutar desse bem é bênção de Deus, é bênção de Deus. Nós lemos Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, nós vamos ler também o capítulo 3, versículo 12 e 13, capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz: para todas as realizações, versículo 13, descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eu disse o 12 e o 13, né, irmãos? Eu não li o 12. Sendo assim, compreendi. Li? Ou li o 13? Sendo assim, compreendi, versículo 12, que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus, é um dom de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 19. Todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se
e de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. É Deus quem dá, e Deus dá como um presente. Você é para pegar o seu trabalho e achar o melhor do mundo e trabalhar com alegria, porque Deus tem te abençoado. Amém? Veja o seu trabalho como uma bênção. É lógico que eu estou dizendo, ver o trabalho com a bênção, não estou querendo dizer que você não possa ver outro trabalho. Eu não estou dizendo que você não possa ver esse trabalho que Deus lhe deu como uma escada, um trampolim para um outro trabalho que você vai ter uma remuneração melhor. Mas, se você está num trabalho e você não vê ele como uma bênção de Deus, como é que você espera que Deus te abençoe e te coloque algo melhor? Como é que você espera que Ele te abençoe e te coloque em algo que você vai ter mais bens, ou mais condições, ou mais recursos para desfrutar, se o que Ele te colocou, tu não está dando valor? Então não está vendo como uma bênção que Ele tem te concedido, como um cuidado dele para a sua vida. Não tem como. Não tem como Deus colocar alguém sobre o muito, se no pouco ele é ingrato, é infiel. Não tem. Porque nós vamos olhar que devemos ver o trabalho como um meio, o ambiente onde a gente glorifica o Senhor. Então é uma bênção de Deus. Amanhã, quando você for trabalhar, levante alegre, dizendo: eu vou para a bênção que Deus me deu. É isso aí, é isso mesmo. Dois, trabalhe no intuito de ter condições de desfrutar com a sua esposa. Lembra que eu disse no domingo passado? Eclesiástico 9:9, com a sua esposa, com os seus filhos, com a pessoa que você ama. Vai trabalhar, você vai gerar bens, você vai ter recursos. Pois bem, esse recurso é para ser bem utilizado. Como eu utilizo então esse recurso? Desfruta. Usa esses recursos para criar momentos, situações prazerosas com a pessoa que você ama, com as pessoas que você ama, que te cercam, que estão ao seu lado. Motivação certa para trabalhar. Eu vou trabalhar, é uma bênção de Deus, e com o fruto do meu trabalho, eu vou criar situações, condições prazerosas para desfrutar com as pessoas que eu amo e que me amam. Amém? Ou seja, dinheiro, o fruto do trabalho é para ser gasto, irmão. Não é para ser guardado lá num cofre, onde nem a mulher sabe. Se bem que hoje em dia, né, tem as mulheres que têm uns cofres delas, né? E os homens não sabem. Também não, né? Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 9, diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, pois os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Essa é a recompensa da sua vida, do seu trabalho árduo debaixo do sol. Que recompensa? Você desfrutar com a sua mulher, com a pessoa que você ama,
não é? Portanto, quando a esposa, os filhos pedem, papai, mamãe que trabalha, vamos na pizzaria, vamos no shopping, vamos gastar dinheiro. Irmão, se as contas estão pagas, o dinheiro é para gastar mesmo. Ou seja, tem que ter uma parte ali dos seus recursos para investir no relacionamento. Uma parte do recursozinho tem que ser destinado a essas coisas, sim, tem. Vestir bem, comer bem, calçar bem. Aleluia. Depois as irmãs me agradecem aí. Glória a Jesus. Irmão. Vamos nós. Trabalha, cadê o dinheiro? Está no banco. Trabalha, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Aí, mas se não tem trabalho, não tem dinheiro, aí tem que ver, aí tem outra coisa aí. Às vezes não é guardando, né? Em terceiro, irmãos, nós devemos trabalhar no intuito de glorificar a Deus no nosso ambiente de trabalho, certo? E a gente glorifica a Deus no nosso ambiente de trabalho, como eu disse da outra vez, é a gente sendo honesto. Tem vários versículos aqui, Provérbios 11:1, Provérbios 21:6, eu vou correr esse ponto aqui, tá certo? Agora, esse outro aqui eu não falei, eu vou ler. Não sendo respondões. Aí eu já estou falando do trabalho, né? Eu estou falando do ambiente de trabalho, eu estou no meu trabalho, eu estou trabalhando. Qual deve ser a minha motivação? Eu tenho que glorificar o meu Senhor no meu trabalho. Como é que eu faço isso? Seja honesto. 1, 2, não seja respondão, seja verdadeiro. Não seja respondão, abra aí em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, e versículo de número 2, que diz assim: todos os servos que são escravos devem, entenda aqui servos, escravos como funcionários, tá bom? Atualizando, contextualizando. Considerar seus senhores, patrões, dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Então, preste atenção. Considerar com honra, com respeito, para que o Senhor, né, também seja honrado, porque você carrega o nome de Cristo no seu trabalho, de forma que se você dá um mau testemunho, o nome do Senhor é blasfemado. Versículo de número 2: e os que possuem senhores crentes não devem alimentar por eles respeito menor, isso pelo fato de serem irmãos, ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porquanto os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensina, pois, essas orientações. Colossenses capítulo de número 3, versículo 22. Escravos, obedeceis em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do nosso temor ao Senhor. De novo, eu vou, no meu ambiente de trabalho, ser obediente, ser honesto, ser respeitoso, ser diligente, e não só na aparência, não só quando se está presente aquele que me supervisiona, aquele que é meu encarregado,
Não, eu tenho que ser verdadeiro na presença, na ausência. Por quê? Porque o meu testemunho ele está sendo dado para o meu patrão, mas também para os meus colegas de trabalho. Existe uma nuvem de testemunha também invisível, chamado anjos, demônios e os céus. Eu preciso entender que eu estou ali representando a Cristo e eu vou trabalhar respeitosamente, honestamente, como se estivesse fazendo o próprio Cristo, tendo em vista honrar o nome de Jesus, tendo em vista o seguinte: ninguém vai falar mal de Jesus por conta do meu tipo de trabalho. Pelo contrário, no que depender de mim, eu vou trabalhar de tal forma que quem souber que eu sou crente vai glorificar a Deus pela minha atitude. Esse crente é trabalhador dedicado. Esse crente é trabalhador honesto. Esse crente é trabalhador respeitoso. Quando eu falo de respeitoso, eu falo de verdadeiro, é porque existem situações, irmão, que crente, infelizmente crentes, ele se envolve em difamação, em fofoca, em murmuração, e tudo é pecado. Mas existem crentes que no ambiente de trabalho, ele se mete em fofoca, ele se mete em murmuração, se vê pelos cantos junto com um ou dois, se queixando, reclamando. Se o trabalho não é bom, irmão, bote seu currículo em outro canto, procure outro, mas não fique no trabalho se queixando, murmurando. Ah, isso daqui não tem esse benefício. Ah, aqui a gente não tem aquilo outro. Ah, esse chefe é assim. Esse outro é mesmo, fulano. Crente misturado com o ímpio, criticando, falando mal, cortando por trás. Crente coxinha. Que o chefe, na presença do chefe é uma coisa, o chefe saiu. Aí fica cortando. Isso não cabe ao crente, irmão. Não, pastor, mas lá não paga direito mesmo. Não, pastor, mas lá não dá o certo benefício mesmo. Então saia de lá. Então, se você acha que tem potencial para conseguir algo melhor, saia de lá. Agora, não fique dando mau testemunho, não, agindo como um ímpio, como um incrédulo, sendo murmurador. Murmuração é pecado na igreja, é pecado no trabalho, em qualquer ambiente, irmão. Murmurar é estar se queixando por trás, é estar resmungando por trás. Verdadeiros, não apenas na presença, quando é supervisionado, mas em todo o tempo, porque você está servindo como se estivesse servindo ao Senhor. É assim que é para ser o nosso comportamento. Encosta um murmurador, sai fora, irmão. Todo trabalho, irmão, todo trabalho tem os seus pontos difíceis, as suas dificuldades, mas também tem os seus pontos positivos, os seus benefícios. Sabe como é que o crente faz? Ele olha para os pontos positivos e os benefícios e se alegra porque ele entende: Deus abriu essa porta para mim, Deus me abençoou, trabalho é bênção de Deus. E aí, porque ele pensa assim, ele dá o melhor de si, ele faz um bom trabalho e ele é reconhecido, ele é abençoado. E ele cresce na empresa. As oportunidades serão destinadas a ele. Se a empresa não tiver oportunidade, se for pequena, Deus bota ele numa empresa maior para que ele receba a bênção de ele ser honesto, dele ser um homem de Deus que glorifica a Deus no seu trabalho. Quer ver um exemplo? Preste atenção, irmão.
Eu quero ser abençoado por Deus, aí é funcionário nível baixo, nível mediano, é igual a todos, inclusive aqui acolá está no grupinho da Rádio Peão. Não existe a Rádio Peão, né? É terrível a Rádio Peão, viu? E quer oportunidades. Deus, eu sou fiel. Ah, meu amigo, existem leis do céu também que dizem respeito ao nosso trabalho. Mas eu vou dar um exemplo de um irmãozinho que, como ele era fiel, era trabalhador, dedicado, a bênção de Deus estava com ele, independente do lugar onde ele trabalhava. Mas é também porque, independente do lugar onde ele trabalhava, ele fazia o melhor dele para glorificar o Senhor. Quer saber quem? José. Vendido como escravo. Caba bom, trabalhador, dedicado, honesto, leal. A bênção de Deus era sobre ele. Potifar, que não era bobo. Rapaz, tu vai ser agora o chefe aqui na casa. Tu vai mandar em tudo. Só eu que estou acima de você. Quando não tinha mais ali... Aí armaram uma cilada para ele, a mulher endemoniada, o cara foi cair na prisão. Mas o homem era trabalhador, dedicado e tudo. Na prisão se tornou o chefe. Então, o preso era o preso que comandava tudo. Na prisão ele também trabalhava com afinco, dedicação, glorificando ao Senhor. O Senhor disse, e na prisão eu não tenho mais como exaltar José, como é que eu faço agora? Assim, vou botar José para ser agora o governador de todo o Egito. Aleluia. Só para dizer assim, ó, se na tua empresa não tem para onde você crescer, se você fizer um bom trabalho visando glorificar o Senhor tira você de lá, abre uma porta maior para você. Porque a Bíblia diz que o trabalho dedicado tem a sua recompensa. Mas deixa para frente. Então, seja honesto, respeitoso, verdadeiro. Verdadeiro é ser essa pessoa que não fica murmurando por trás, é uma coisa na frente, por trás é outra. Não seja respondão. Tito 2, 8, 9. Gente, pelo amor de Deus, gente. Isso daqui para o crente ainda vai, mas para o descrente, para mim é inaceitável. Eu digo para o crente, viu? Eu já ouvi alguns crentes dando até como se fosse um testemunho. Rapaz, veio falar comigo. Ela ouviu o que tinha que ouvir. Eu botei ele no canto dele, eu botei ela no canto dela. Meu Deus, onde é que esse crente está lendo Bíblia? Ou será que ela está lendo alguma Bíblia, pelo amor de Jesus? Será o que ela entende, quem ela é no reino, o que ela faz ali no trabalho? Tito, capítulo de número 2, versículo de número 8 e versículo de número 9. Exorta, versículo de número 9, viu? Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Deixa eu ler aqui na versão King James para você, porque onde tem não contradizendo, diz respondão, não fraudulento, é não roubando. Instrui os servos, os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e tomarem a iniciativa de agradar-lhes e não serem respondões.
e não furtá-los. Ah, pastor, mas pelo menos isso, eu nunca roubei no meu trabalho. Tem na hora do furto do tempo, né? Que você faz um contrato para trabalhar 8 horas, aí 2 horas é matando. É roubo também, viu, irmão? Pelo contrário, demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você entende? O nosso comportamento no nosso trabalho reflete o ensino que nós recebemos do Espírito, o ensino que nós recebemos na igreja, reflete o ensino que nós recebemos do Senhor. Olha como é importante o nosso comportamento no nosso trabalho. A gente está queimando ou a gente está glorificando o nome do Senhor? Aí como é que uma pessoa que está queimando o nome do Senhor, ela espera ser abençoada pelo Senhor no trabalho? Não vai ser. Pelo contrário, mais cedo ou mais tarde o Senhor vai chamar essa pessoa para uma conversa. Então, nosso trabalho, ele deve ser visto como um meio, uma fonte, para que a doutrina seja glorificada, para que o Senhor Jesus seja glorificado, para que o nosso Deus seja glorificado. Então, sejamos honestos, sejamos respeitosos, sejamos fiéis, dedicados, não murmurador, não respondão, não roubador. Está queimado tudo no nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Amém. Deixa eu dar aqui, A outra motivação que você deve ter no seu trabalho secular é você ter meios para auxiliar na obra, irmão. Meios para auxiliar na obra. Eu citei Efésios 4:28. Nós temos o exemplo aqui das mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Tinham bens por causa do trabalho. Se não fosse o delas, era do esposo, enfim. Lucas 8, versículo do 1 ao 3. E nós temos o exemplo aqui da sunamita, certo? Ela tinha recursos. Tinha recurso porque tinha trabalho. É certo que naquele tempo as mulheres, o trabalho dela era em casa. É trabalho, irmão. Era suprida pelo esposo. Enfim, mas os recursos, frutos do trabalho, uma parte dele foi utilizado para dar condições ao profeta de, estando por ali, ter um lugar para se aconchegar, para descansar, para buscar a Deus. Foi o texto que nós lemos. Esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer aqui no nosso terraço, vamos fazer um canto, meu esposo, um canto onde ele possa ficar, se hospedar, quando estiver de passagem por aqui. Vamos colocar lá, vamos mobiliar esse quarto. E olha que ela já dava o quê? O de comer. Sempre que o profeta passava, ela fazia a questão: vem cá, profeta, se hospede em minha casa, coma, se asseie, durma, depois siga a sua viagem. Ter recursos para poder investir na obra de Deus. Gente, eu dei o exemplo do profeta Eliseu e também de Jesus, Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Olha que maravilhoso, irmão, a gente poder ajudar, auxiliar Deus. Já parou para pensar nisso? Quando a gente dispõe, desse bem resultante do nosso trabalho, uma parte para a obra, nós estamos auxiliando Deus na propagação das boas novas, no estabelecimento do reino, na conquista de vidas,
na implantação do reino na terra. Gente, existe algo mais especial do que isso. Isso é para nos motivar. Isso é para nos fazer colaborar e colaborar com alegria. Eu estou auxiliando na implantação do reino de Deus na terra. No caso de Jesus, cada vida que Jesus ganhava, aquelas mulheres tinham participação. Cada vida que o profeta profetizava e abençoava, aquela mulher com seu esposo tinha participação, porque ela dava condições para isso. A igreja, ela precisa entender que isso faz parte do projeto de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Deus espera isso de você. Deus espera isso de nós. Que nós tenhamos a alegria de poder auxiliar na obra com os nossos recursos. Deus espera, Deus conta com isso. Inclusive na adoração, eu gosto de citar aquele caso de Deus leva o povo, liberta do Egito, leva para o deserto. E leva lá para o deserto para quê? Para que ele celebre o Senhor no deserto, sacrifique ao Senhor no deserto, adore o Senhor no deserto. Aí chega lá no deserto, vai ter a festa e tal. Aí Deus pede vários elementos para erigir o tabernáculo. Aí pede que traga ouro, prata, que é o que vai ser utilizado para a confecção, e outras coisas. E aí o povo traz, ao ponto de que chega um momento que Deus fala assim: Moisés, manda o povo parar de trazer, que já é suficiente. Aí a reflexão é: mas esse povo está no deserto, da onde eles tiraram o ouro, da onde eles tiraram prata, da onde eles tiraram pedras preciosas, linho finíssimo, para ofertar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para que a obra do Senhor fosse realizada? De onde eles tinham esses recursos? Bem, esses recursos são fruto do trabalho deles, amém? Porque eles estiveram no Egito trabalhando como escravos. Só que Deus deu a eles. Porque no capítulo de número 13, se não me falha a memória, Deus tocou o coração dos egípcios para que eles liberassem. E Deus falou a Israel: peçam os egípcios, que eles vão dar a vocês. E eles pediram ouro, pediram prata. E a Bíblia diz que os egípcios deram tudo e foram despojados assim. Aí você pensa: mas poxa, coitadinho dos egípcios, ficaram pobres. Não, eles estavam ricos às custas do trabalho escravo de Israel. Estava Deus pagando devidamente Israel pelo tempo que eles trabalharam no Egito. Ou seja, a bênção veio pela ação de Deus. Eles tinham lá no deserto, porque Deus deu na saída do Egito. Entendeu? Deus deu e depois, agora vocês podem me adorar com a parte do que eu dei a vocês. E aquele povo faz com alegria. Nosso trabalho deve ser visto também como uma fonte, onde a gente vai ter como abençoar a obra de Deus. Eu vou fazer isso com alegria. Deus tem me abençoado e tem me convidado e tem me dado a honra de participar desse projeto divino e eterno do estabelecimento do seu reino na terra. Amém? Deixa eu seguir aqui para encerrar com alguns conselhos para você. Preste atenção. O seu trabalho será mais frutífero. O seu trabalho será mais abençoado. Você vai prosperar mais no seu trabalho, se você pegar essa visão e pegar esses 3 conselhos que eu vou te dar, os conselhos finais. Não seja um procrastinador. O que é isso, pastor? É aquele negócio que você fica assim: eu vou fazer daqui a pouco.
eu vou fazer amanhã. Não, eu quero fazer outra coisa, deixa para depois. Por exemplo, eu trabalho de Uber Moto. Melhor horário que dá umas corridas boas é de 5 às 8, segundo informantes. Mas aí eu não acordo de 5 às 8. Eu não acordo 5. Não, eu vou mais tarde, eu vou no período da tarde. Aí chega no período da tarde, eu vou, né? Mas já perdeu uma horinha. Fica procrastinando. Rapaz, eu sei que no trabalho tem umas oportunidades para tal setor, mas para ir para tal setor eu preciso ter tal curso. Mas eu vou fazer esse curso só no outro mês, no outro semestre. Aí chega o tempo, no final do ano. Fica adiando, isso é procrastinação, é procrastinar. Aí perde as oportunidades, aí fica chorando, Deus nem me abençoa. Não, Deus quer te abençoar, é tu que não quer ser abençoado. Não seja um procrastinador, não seja um acomodado. Eclesiástico 9, versículo de número 10. Quem está comigo ainda, diga amém. Irmão, esses conselhos aqui são só 3. Pega para me encerrar aqui. E tu pega assim, guarda no coração, que é bênção para a tua vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o Sheol, a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Diga assim, porquanto, tudo que vier à minha mão, para eu realizar, eu vou fazer com toda a minha força. Quer ser abençoado no seu trabalho? Tem oportunidades? Agarra elas. Quer ser abençoado no seu trabalho? Se prepare para as oportunidades que virão. O que tu tem que fazer, faz logo. E faz com toda a tua força, ou seja, se dedique, faça o seu melhor. Porque se você não fizer, vai ter outro que vai fazer no teu lugar e vai pegar o lugar que era para ser para você, abençoado. Que vier a mão para fazer, faz. Segundo, são 3 conselhos. Procura afiar a lâmina. Versículo de número 10, do mesmo capítulo, capítulo de número 10, do mesmo livro de Eclesiastes, versículo de número 10. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o sucesso. Quer ser abençoado no seu trabalho? Se aperfeiçoe. Estude, se profissionalize. Não fique de braços cruzados. Não fique esperando algo diferente, você continua na mesma e do mesmo. O machado afiado diz respeito a alguém que se prepara. Se prepara para o que tem que fazer. Eu quero chegar em determinado ponto, determinado lugar, determinado carro. O que você está fazendo para isso, irmão? Eu estou querendo. Tu acha que basta o querer?
Tem que afiar um machado, irmão. Tem que se aperfeiçoar, tem que estudar, tem que se profissionalizar. Outra coisa, nem sempre o trabalhar demais, traz os resultados desejados. Porque às vezes o trabalhar demais é porque se tem menos conhecimento. É o machado que não está afiado. Se não está afiado, você tem que bater mais vezes e mais forte. Então é ter sabedoria. É se aperfeiçoar para trabalhar menos e ter melhor resultado. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Não, vou trabalhar muito, eu vou conseguir. Depende. Se trabalhar muito for sem conhecimento, sem sabedoria, existe uma forma de se trabalhar menos e ter o mesmo objetivo. Então, se aperfeiçoe. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, para a gente encerrar. Seja diligente. Diligente é o mesmo que ativo, zeloso, cuidadoso, aplicado. É o dedicado. Seja diligente no seu trabalho, que tem muitas promessas liberadas ao diligente. Provérbios 10, versículo de número 4. Estou no final, viu, meus irmãos? Provérbios 10, versículo de número 4. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas ou do diligente lhe produzem riquezas. Preste atenção que existe promessa. E todo texto que tem promessas eu pratiquei ele, essa promessa vai se cumprir na minha vida. Então, quem trabalha com dedicação, com zelo, ele prospera no seu trabalho. É promessa de Deus. Enquanto aquele que faz o trabalho de preguiçoso, de qualquer jeito, relaxadamente, ele empobrece. As oportunidades passam por ele. Está aqui o que faz o trabalho de qualquer jeito. É um funcionário igual aos outros. Faz aquele meia boca de sempre. Aí tem um diligente lá. Dedicado, procura fazer o melhor, não sei o que, se destaca pelo que faz. A oportunidade vai, passa por esse daqui, vai atrás daquele que trabalha com diligência. Então seja esse. Provérbios 12, versículo de número 24. As mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. As mãos do diligente governarão, ou seja, a mão dos diligentes, ou os diligentes serão elevados a cargos de honra, de autoridade, de governo. Você entende isso? É garantido pela palavra de Deus. Enquanto que o contrário, ele vai ficar sempre naquele trabalhozinho, naquela posiçãozinha, e não é por causa de Deus. Não é porque Deus não quer abençoar, não é porque Deus não quer que esse crente ele cresça profissionalmente, é porque ele não atende às condições do próprio Deus para ele ser elevado a cargos e funções de autoridade. Sejamos diligentes. E por fim, irmãos, Provérbios 22, versículo de número 29. Que diz: já observaste uma pessoa zelosa
ou diligente em seu trabalho, pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente absurda. Em outra versão diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará. Opa, mesma versão. Gente, para gente obscura. Será promovido ao trabalho, ao serviço real. Ou seja, quem é dedicado, zeloso, entenda que o dedicado, zeloso, ele é aquela pessoa que, para fazer o melhor, ele estuda, ele se profissionaliza, ele se aperfeiçoa profissionalmente. Essa pessoa será promovida a trabalhos de maior honra, é o que a palavra de Deus está garantindo. Será elevado a trabalhos de maior reconhecimento. E tem aqueles outros trabalhos que mas aí existe aqueles que são de maior valor, maior honra, maior reconhecimento. Pois esses trabalhos são para aqueles que são diligentes, zelosos. Aí, irmãos, sabedor de tudo isso, nós devemos refletir. Porque eu já ouvi muito de crentes, crente mesmo, murmurando do trabalho, murmurando, que não tem oportunidades, que o trabalho não é bom, e que o patrão suga, não sei o que e tal, está sempre no outro a culpa. Mas a reflexão que eu quero trazer para os irmãos é: quem murmura, quem está reclamando, está praticando o que a palavra de Deus ensina para que seja abençoado no trabalho? Está sendo um trabalhador diligente? Está sendo alguém que se prepara para as oportunidades? Está sendo alguém que não fica adiando as responsabilidades, mas o que tem que fazer faz, e faz com gosto, faz com dedicação, faz com o seu melhor? É alguém que, ao invés de murmurar, ele trata respeitosamente o seu patrão, os seus superiores? Como é que é essa pessoa no trabalho? Ela está sendo alguém que está glorificando a Deus? Ela é honesta? Porque possa ser que a culpa não esteja no outro, esteja no indivíduo, que já sai o dia, já começa o dia: eu vou trabalhar. Já vai para o trabalho já achando tudo ruim. Não vê o trabalho como uma bênção, vê o trabalho como uma maldição. Não vê o trabalho como uma oportunidade de ter o sustento para dar o melhor para a família. Não, mas com aquele negócio horrível que tem que se fazer. Aí fica, uma cara desse tamanho. Só sorri quando dá um intervalo para almoçar e quando termina o expediente. Mas durante o trabalho a cara fechada, aquele negócio todo. O patrão pede para fazer uma coisinha diferente. Não, isso não é para mim não. Não está no combinado? Ô irmão, você está perdendo a bênção, mas hoje Deus está falando contigo porque Ele quer ver você abençoado no nome de Jesus. Começa já você indo para o trabalho cheio de alegria. Amém?